Hoje o nosso programa está literalmente uma fofura. Nós estamos em São José dos Pinhais para conhecer a Santa Claus, uma empresa que começou de forma simples no Paraná e cresceu produzindo personagens que hoje estão presentes em todo o Brasil. Está começando o Feito no Paraná. Hoje nós estamos cercados de personagens, cores e muita criatividade. Mas essa história começou de um jeito bem simples. Como será que nasceu a Santa Claus e como a empresa chegou até aqui? A Santa Claus ela surgiu no ano de 2020, bem no ano da pandemia. Quando muitas empresas estavam fechando as portas, eu resolvi abrir a minha. Como eu não tinha recursos, eu acabei vendendo o meu carro, meu único bem no momento, para começar a minha empresa. E aí eu comprei tecidos. A ideia inicial era trabalhar com decoração de Natal. Por isso que ela tem o nome Santa Claus. Eu montei uma coleção de ursos natalinos muito bonitas e ela foi muito aceita pelo mercado. Como era pandemia, eu vendi tudo pela internet. Então eu atingi muitos lojistas. Então a gente despachou pedidos para o Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Canela, Rio de Janeiro, já falei, São Paulo. Então foi um sucesso muito grande. A minha primeira equipe foi formada pelo meu marido Reinaldo, meu filho Leandro e a minha filha Letícia. Essa era a minha equipe. Com o aceite desses ursos natalinos, os próprios lojistas, eles me incentivaram a criar ursos diferentes. Como eu não sabia, eu peguei um urso de modelo, estudei a peça e repliquei. O meu primeiro lote grande de ursos de pelúcia foi de 15 peças. Tive a devolutiva de algumas correções, mas mesmo assim eu vendi. Aí eu já fiz 30, já vendi de novo. E em janeiro de 2021 eu conheci o Marco Antônio, que hoje é o meu diretor comercial. O Marco Antônio tinha a empresa dele de representação e nós fizemos uma coleção juntos de bichinhos da fauna, da fazendinha, de safari, e o nosso foco principal era vender para as lojas. Aos poucos, com o avanço dos pedidos, eu tive que sair da mesa da minha cozinha, que ficou pequena, e passei para a garagem da minha casa. Na garagem da minha casa, eu contratei algumas funcionárias e ali começou a nossa história, com um CNPJ um pouco mais forte, mais robusto, com pedidos maiores. O nosso primeiro parque que nós tivemos foi o Parque das Aves, lá em Foz do Iguaçu. Então essa foi a nossa porta de entrada para os parques. Uhum. E você estava contando que você já começou expandindo para o Brasil inteiro, né? O que você considera que é o diferencial de vocês para fazer tanto sucesso? É o encantamento. Desde a primeira peça que eu fiz, eu sempre quis que o meu bichinho tivesse uma personalidade, tivesse uma alma. E isso eu consegui, graças a Deus, passar para as minhas funcionárias e hoje todas nós temos a mesma referência de qualidade. E para você, quais são as tendências agora do material que você produz? Nós nos especializamos em fauna brasileira, que era um nicho bastante carente quando eu comecei. Então, hoje somos especialistas em fauna e também em produção de mascotes para grandes corporações. Uhum. E para você, como que é ser uma paranaense e tomar todo o Brasil? Para mim é uma honra, porque eu comecei na mesa da minha cozinha, da minha cidade, indo para a minha garagem e hoje as nossas peças estão nos melhores parques, nos melhores aquários e em grandes corporações, graças a esse comecinho aqui, né, no Paraná. Uhum. E vocês não têm uma preocupação só com a qualidade do produto, né? Você também tem uma preocupação com a sustentabilidade? Sim, hoje nós trabalhamos tudo que fazemos, todos os templates que nós criamos, ele já é com a medida certa para ter zero desperdício. Hoje nós trabalhamos com selo verde, todo o nosso lixo, nosso resíduo é destinado corretamente. Para você, quais são os maiores desafios desse setor? O maior desafio na criação da pelúcia é transmitir aquilo que o cliente quer de verdade, que seria a personalidade. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui.
Esse caranguejo aqui, ó, ele é lá do Resort Mabu. Ele é o Otto. Então, ele já tem uma personalidade. Esse cara é uma piada pronta, na minha opinião. É lindo. Ele é lindo, é maravilhoso. Aqui a gente tem outro projeto. É um projeto de uma empresa de segurança. Esse aqui é o cachorrinho Muralhinha. Então, ele já tem essa carinha de... Ele passa um olhar de confiança. Então, essa personalidade que cada bichinho tem, o nosso sapo Frodo, essa personalidade é o mais difícil para a gente colocar. A gente coloca alma na pelúcia. Isso faz a diferença na hora do consumidor escolher vocês, né? Com certeza, porque além da qualidade, ela tem aquele algo a mais, que é o coração. Antes da costura, do enchimento e do acabamento, tem uma etapa onde ainda tudo são possibilidades. Pode começar com desenho ou apenas com a imaginação. A Cauane vai explicar pra gente como que funciona essa etapa onde um cliente vem e te faz uma encomenda de uma pelúcia, né, Cauane? Como que funciona isso? Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem essa peça aqui, que ele é um cliente de um hotel lá em Santa Catarina, em Blumenau. A história é que, assim, lá no hotel, os tucaninhos iam lá na janela e eles ficam lá. Então, o hotel pegou essa ideia de ter esse mascote, ter esse projeto. Então, como que funcionou? O cliente entrou em contato com a gente, deu a ideia e as meninas fizeram assim. Pegaram, elas estudaram diretamente na natureza, como a Santa Claus trabalha diretamente com a fauna brasileira. Elas estudaram e aí elas criaram a primeira peça piloto. E aí elas vão interagindo com o cliente assim. Vão fazer uma primeira peça, elas vão cortar, elas vão costurar aqui no setor do projeto. Aí elas vão ter a primeira peça e vão mandar para o cliente. Aí se ele aprovar, se ele não aprovar, aí o que acontece? Aí elas vão debatendo com eles para ver até a peça perfeita para o cliente. Aí a hora que ele falar é essa peça, aí a gente vem daí do projeto e a gente passa para os outros setores. Então esse aqui é o tucaninho do bico verde. Uhum. Por exemplo, se eu chegar para você só com o desenho, vocês conseguem fazer uma pelúcia daquele desenho? As meninas vão fazer. Elas fazem, elas vão estudar, vão chegar, tipo, se é uma peça da natureza, elas vão ir na natureza para buscar, para tentar chegar o mais próximo possível da realidade mesmo. Uhum. E quais os principais desafios dessa etapa aqui? Qual a parte mais difícil de se fazer para chegar numa pelúcia final? Eu acho que esse ponto seria para chegar na ideia do cliente, porque as meninas elas vão ter as primeiras ideias delas para chegar no que o cliente está pensando, porque a gente não sabe exatamente o que ele quer. Então elas vão criar várias peças até chegar no que o cliente quer exatamente. Então assim, elas vão criar vários modelos, elas vão fazer fotos, elas vão pegar várias peças, vão criar de outras formas, de outras maneiras diferentes de costurar, ou quem sabe outros tecidos. Quem sabe uma sublimação, colocar um bordado. Então, a hora que o cliente fala assim, agora é essa peça, aí elas sabem que elas chegaram na ideia que ele colocou na cabeça dele. Uhum. E daí vem muitas encomendas para enviar para ele. Daí o cliente fala, não, agora eu quero. Então, daí ele entra em contato, pede a encomenda dele, às vezes é uma encomenda bem grande. E aí a gente começa o processo dentro da fábrica. Uhum. Aí depois que ele aprovou. Legal. Então a gente vai aprender hoje como que se faz o tucano do bico verde. Vamos lá? É nessa etapa que criatividade e técnica precisam andar juntas. O desenho vai ganhando medidas, formas, materiais e detalhes até chegar ao modelo que poderá seguir para a fabricação. E quando o produto é personalizado, o desafio é reproduzir em tecido as características que tornam aquele personagem reconhecível. A gente conta com um software avançado de desenhos. Então, funciona assim. O projeto ele vai criar uma peça só aqui e a gente vai ter um template para mais peças, um lote de 50, por exemplo, lá na laser. Então, a gente conta aqui, ó. Aqui a gente tem separado por cores de cada peça. Então, esse aqui seria as asas, o pescocinho, o biquinho. Então, aqui tá tudo separadinho por cores. E essas são as peças que vai para laser para cortar, para depois elas poderem costurar. Então, o projeto tem inicialmente esse template, que no caso aqui só tem uma peça. Uhum. E tudo é feito digitalmente? Digitalmente, são softwares bem avançados que a gente tem. A ideia já saiu do papel, o modelo já foi definido, agora começa a transformação de verdade.
Esse tecido aqui vai se transformar nesse bico. E quem opera essa máquina é a Tati. Tati, como tudo isso aqui funciona? Oi, então, essa máquina é de corte a laser, né? Ela aproveita super 100% do tecido, né? Não causando ali a parte de desfiar, de soltar penugem, essas coisas assim. E é uma máquina super tecnológica. Uhum. Ela é automatizada, tudo é feito sem precisar você tocar no tecido, né? Ela vai terminar de cortar quando ela dá o pause lá, que daí eu vou retirar as peças. Não tem contato nenhum com laser nem nada. Mostra pra gente como funciona? Certo. Ali ela vai cortar 50 bicos. Estamos trabalhando com um lote de 50 unidades de tucano. Uhum. Esse tecido aqui dá conta de 50 bicos? Sim. Uhum. Quanto tempo demora mais ou menos para ela cortar esse tecido? De 5 a 7 minutos, por conta de que vai cortar todas as partes verdes do tucano, né? Então, se tiver qualquer outra partezinha, como a parte de cima, a parte de baixo, né? Ela vai cortar todos no mesmo template e sai tudo pronto, a parte verde sai pronta. Depois a gente vai colocar outra cor de tecido e vai fazer o corte de outras partes. Ah, legal. E depois dessa fase aqui, o que acontece? Daqui a gente vai encaminhar o que precisa bordar, vai para o bordado, o que precisa separar para colocar qualquer tipo de aplique, fica separadinho e juntamos tudo isso num lote com etiqueta, com fibra, com tudo prontinho para encaminhar para as costureiras. Aí vai para as máquinas de costura. Vamos conhecer então como que é a próxima etapa? A próxima etapa é bem importante. É o momento em que muitas pelúcias ganham expressões que conquistam o público. Além desses carinhas, o que mais vocês costumam bordar? Temos também esses coração, isso é da Páscoa, e também projeto do dentista. Os bordados, eles são importantes para dar essa expressão, né? Essa emoção. Para dar vida para a pelúcia, né? Uhum. Vamos colocar então a máquina para trabalhar? E é aqui que o nosso personagem começa a aparecer, na costura. E quem vai explicar pra gente esse processo é a Letícia. Letícia, como é essa etapa? Bom, depois do corte, as meninas recebem os lotes. Então, os lotes eles vêm separados, vem em cada pacotinho o bico, vem a asa, vem o pezinho, que fica mais fácil para elas costurarem. E elas fazem aqui a linha de produção. A gente separa aqui na fábrica o que cada uma tem mais facilidade. Então, às vezes a Suzane sabe fazer melhor a asa, ela faz a asa. Mas as nossas costureiras externas, elas fazem a pelúcia um todo. Elas recebem o treinamento aqui na fábrica e aí levam o lote e vão seguindo aí com as diversas pelúcias que a gente tem. Uhum. Essa etapa é muito importante, né? Sim, é a mais importante porque é onde a pelúcia cria forma, né? Então aqui sai, a gente depois aqui vai só por o olho encher, então aqui é a parte, eu diria, a mais importante, que é onde ela vai se transformar. E essa costura precisa ser resistente? Sim, ela precisa ter retrocesso corretamente, precisa ser alinhada, tem que cuidar para não ter muitos furos, para a gente não ter muito retrabalho. Então ela tem que ser bem detalhada. Uhum. E depois aqui, qual que é a etapa? A gente vai pôr o olho e depois nós vamos para o enchimento. Então vamos lá? Vamos. Esse aqui é o olho do nosso tucano. E quem coloca ele na pelúcia é a Beatriz. Beatriz, conta pra gente o seu trabalho. Olá. Então, quando eu pego a peça que vem da costureira, procuro a abertura certa, coloco o dedo lá dentro, pego o olho preto 13 e coloco no olhinho dele. Aqui a gente tem vários tipos de olho. Cada bichinho vai um olho, vai uma trava. Então, nesse tucano é o olho 13 com a trava 11L. A gente bate ele aqui. Aí eu passo ele para cá, ele é queimado. Essa parte da queima é importante. É importante para ficar bem travadinho, para o olho não soltar. Ele é queimadinho, ó. Todos os bichinhos é feito assim, colocado o olho e queima, coloca a trava e queima. Uhum. Temos o olho 13 preto, 13 marrom, o olho 9 que vai nas capivaras pequenininha. Uhum. Daí tem os outros bichinhos que vai com trava 11, com trava L. Tudo, cada bichinho tem seu olho, sua trava, seu diferencial.
Isso é tudo uma garantia de segurança. A garantia de segurança, sim. Aham. Essa queimação que a gente faz ali é garantia que o olho não possa sair, né? Só se for cortado ou arrancado. Agora vamos acompanhar o enchimento da nossa pelúcia. Agora é a hora que a gente vai deixar essa pelúcia fofinha. É a melhor hora, né? E a Letícia que vai explicar pra gente um pouquinho sobre o segredo dela ficar assim tão gostosa. Além dos nossos tecidos serem de alta qualidade, nós também trabalhamos com fibra que é 100% poliéster e ela é batida, então ela é um pouco mais solta, ela não é aquela fibra compacta. Isso faz com que na hora do enchimento a gente consiga deixar ele um pouquinho mais fofinho. E esse enchimento é feito nessa máquina? Sim, a gente recebe o enchimento nos sacos, nós jogamos para cá na máquina, a gente deixa ela um pouco batendo, cerca ali de 30 minutos a 1 hora, né, para a máquina ir dissolvendo um pouco mais, deixando ela um pouco mais solta, e aí a gente vem enchendo. Aqui nós temos vários bicos, tem 4 bicos, a gente vai trocando de acordo com a pelúcia, então, por exemplo, o chaveirinho do tucano nós usamos o bico menor, as peças que são maiores o bico maior, para ficar mais fácil o enchimento e mais rápido, para a gente ter um pouco mais de agilidade. Quanto tempo mais ou menos demora para encher uma pelúcia? Olha, depende muito da operadora, mas eu acredito aí que uns 30 segundos. É rapidinho, Rapidinho, então. é rapidinho. Rapidinho ele já ganha esse corpo. Sim, ele já ganha esse corpo. Claro, depois a gente tem que manusear ele ali na produção, ajeitar, que às vezes fica alguma parte que é pequenininha sem fibra, mas é bem rapidinho para encher. Saindo aqui do enchimento, vai para onde? Vai ali para a produção, onde as meninas estão separadas em suas mesas. Elas vão receber os pelúcias e vão ajeitar a pelúcia. Ali elas têm equipamentos para facilitar para onde chegar a fibra, às vezes nos dedinhos, no biquinho, nas asas, em várias regiões da pelúcia para ela ficar bem fofinha e cheia de fibra. Ela vai ser um acréscimo do que acontece aqui? Sim, ali elas têm um pouco de fibra para colocar caso necessite, e aí assim faz com que a pelúcia não fique murcha em alguns pontos. Então você vai tocar no todo, ela vai estar toda cheia. Até aqui, o nosso tucano já passou pelas mãos de várias profissionais. Da criação ao acabamento, cada etapa envolve conhecimento e muita técnica. Mas, além da produção, a empresa também desenvolve ações voltadas para quem faz parte dessa rotina todos os dias. Raiane, vocês têm realizado alguns trabalhos bem interessantes com as funcionárias aqui, né? Isso, exatamente. Como a gente trabalha apenas com uma equipe feminina aqui na empresa, né? O nosso foco realmente é esse autocuidado que a gente tem com elas e que elas tenham com elas mesmas. Então a gente faz bastante campanhas durante o ano ali para incentivar essa visão ali que a mulher tem com ela mesma e também com a família em casa, referente a isso dentro da empresa também. Quais programas, por exemplo, vocês têm feito? Um marco bem importante que aconteceu agora nesse mês foi a gente incentivou elas a trabalhar hobbies, né? Então a gente trabalha com mulheres que têm ali a rotina dupla. Então durante o dia trabalha aqui na empresa, quando chega em casa tem toda a rotina ali do dia a dia, família, filhos, né? A grande maioria é mãe. Então acabava que a gente ouvia muito elas falando, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para cuidar de mim, e a gente começou a incentivar elas com esse grupo de hobby. Então a gente criou um grupo no WhatsApp, onde elas, toda vez que elas fazem alguma coisa diferente daquilo da rotina, elas postam ali naquele grupo e uma vai compartilhando com a outra, né? Então algumas desenvolveram ali o dom de pintar Bobbie Goods, que é uma coisa que os filhos faziam e que elas nunca tinham feito e começaram a cuidar de si. Então, autocuidado, então marcaram para fazer uma unha ali diferente no mês, o salão, a questão também de trazer de volta algumas coisas que elas deixaram de lado, né? Tem algumas que gostam muito da leitura, algumas que escreviam, né, livros até aqui dentro da empresa e que acabou vindo a rotina ali familiar e acabou deixando de lado essa questão. Então a gente veio com esse grupo assim para incentivar mesmo esse autocuidado. Isso reflete diretamente no trabalho delas aqui, né? Então quando elas vinham mais esgotadas trabalhar, quando elas têm esse momento de autocuidado delas em casa, a gente vê que até o ambiente aqui ficou mais leve, né, nessa questão, que uma fica compartilhando com a outra coisas diferentes que fez no dia a dia. Então foi uma campanha bem legal e que vai se manter, né? Então a gente começou esse mês que vem a gente já tem outros projetos dentro dessa mesma campanha para que elas continuem ali tirando esse tempinho ali para elas. E elas compartilham tudo num grupo de WhatsApp, Exatamente. Parece, né? Então elas fazem vídeos, fotos, tem algumas que começaram a dançar, então elas postam vídeos dançando e assim,
é uma visão diferente que a gente tem delas como profissional, né? A gente olha e fala, nossa, eu nem sabia que ela tinha esse dom, então assim, foi algo bem gratificante até para nós olhar, né, como empresa, mas elas estão cada vez mais felizes com esse tipo de descoberta que elas foram fazendo delas mesmas. O grupo não para, né? Não, todo dia é uma novidade. Elas começam a cozinhar, daí uma posta para outra, já traz no outro dia para uma experimentar, então assim, tá sendo bem legal. Mas assim, falando em elas, a gente percebe que são contratações em massa de mulheres aqui, né? Isso é proposital ou é só um acaso? Sim, desde o começo, quando a Andrea começou a empresa, ela sempre trabalhou mais para o público feminino, pelo autocuidado mesmo. Então, como a gente trabalha com peças que tem que ter esse cuidado, a gente trabalha com qualidade, a gente ganha dos nossos concorrentes nisso, é a qualidade, né? A gente fala que a gente trabalha com sonhos aqui, né? Então, quando a gente produz uma pelúcia, a gente traz esse lado delas mais feminino, mais cuidadoso. Então, quando a gente começou as contratações, foi voltado mais para isso mesmo. E hoje a gente trabalha com essa contratação em massa de mulheres, que a gente vê que é uma ajuda mesmo para a comunidade. A maioria das pessoas que trabalham aqui são pessoas da região mesmo, então uma está sempre divulgando para a outra e acaba, minha prima precisa de um emprego, então se a gente está com vagas, a gente consegue contratar. E uma coisa bem importante de falar, que é a questão de capacitação. Então aqui na Santa Claus a gente não contrata pessoas que já venham com conhecimento, porque é um setor diferente, é uma área diferente, né? Então tudo é capacitado aqui. Tem pessoas que entram aqui que nunca mexeram numa agulha e saem costurando. Então assim, é uma coisa muito legal, porque é uma coisa que traz para a vida delas também, né? Tem algumas que já compraram máquina e costuram em casa. Então a capacitação em massa das mulheres é também para trazer esse universo mais feminino para as nossas pelúcias. É um incentivo para a vida, né? Exatamente, assim, porque é o que a gente costuma dizer. A gente, infelizmente, em grandes indústrias, acaba tendo esse preconceito um pouco com a mulher. E aqui na Santa Claus isso não existe. Pelo contrário, a gente é uma empresa feminina, é uma empresa que 100% está apoiando as mulheres em todos os sentidos, e a gente gosta disso, a gente gosta de estar envolvida nesse mundo rosa, né, como a gente costuma dizer. Se você ainda pensa em pelúcias apenas como brinquedo de criança, observe o seu redor. Hoje, elas também viraram decoração, coleção, personagem de marca e até uma forma de representar lugares e experiências. O mercado hoje nacional, ele favorece muito o atendimento não só de lojas, mas também a nível de parques zoológicos e lojas de souvenir. A Santa Claus, ela se destaca hoje no mercado brasileiro pela qualidade que ela vem apresentando. Então, assim, é muito significativo e é muito importante entender que a Santa Claus, em função da qualidade, ela atende hoje os melhores parques desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Podemos citar aí o Aquario, o Bioparque, o Aquário de São Paulo, o Parque Animalia, Foz do Iguaçu, o Cataratas, enfim. É um segmento importante que a Santa Claus se destaca e que atinge hoje a necessidade do mercado em nível de qualidade. Uhum. Vocês trabalham com personalização, né? Qual que é o impacto disso? Sim, a Santa Claus, ela, para você entender um pouquinho, ela começou com as lojas, né? E é um segmento importante, só que tem uma sazonalidade, né? Dentro dessa sazonalidade, você fica muito preso a este período específico. E num trabalho que nós fizemos de analisar o mercado, nós sentimos que a área, principalmente a área de turismo, ela é importante no Brasil, tendo visto o crescimento que existe, né? Não só dos investimentos em redes de hotéis, em novos parques, é muito procurado hoje no Brasil. Tendo em vista esta possibilidade, a Santa Claus, ela criou exatamente um mercado de personalizado, né? E esse personalizado é muito bacana de se trabalhar. Então nós temos aqui essas meninas, essas costureiras, essas mulheres que desenvolvem. Eu trago as ideias efetivamente dentro do que os clientes nos passam e o personalizado é muito forte. E é interessante porque na área de turismo você tem lá o turista estrangeiro, você tem o turista nacional, mas também tem aqueles que são os compradores, são os empresários, e eles normalmente verificam, puxa, que pelúcia bacana, como ela é bem feita, quem produz isso, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha um Instagram, você tenha um Facebook ou nas redes sociais, eles buscam esta qualidade com a Santa Claus. E isso é muito importante, é significativo, é prazeroso estar trabalhando dessa forma.
E olhando para Santa Claus, então, em números, o que a gente pode enxergar? Olha, a Santa Claus hoje, ela está assim entre as 5 melhores, que eu digo, do Brasil, né? E ela é bebê, ela tem 6 anos de idade. Então, é muito importante, por exemplo, nós estarmos hoje com a rede do Free, né? Se eles me permitem falar isso, né? Hoje a Santa Claus ela consegue produzir em torno de 14 a 18 mil itens mês, né? Então, o que eu digo, ela é pequena, mas ela é muito significativa. Então, é um mercado promissor, que nós estamos caminhando a passos largos, mas também com muita tranquilidade, com muita consciência da onde nós podemos atingir. Porque isso para nós vem, o mercado vem até nós, os clientes nos procuram. E o bacana do personalizado e esse atendimento é que nós sempre falamos assim, faça uma pelúcia de qualidade, porque a tua empresa tem história, né? Da onde você veio, vamos construir algo bacana para você. Né? Então o nosso produto, ele não é que ele é mais caro, mas ele tem mais valor. É isso que eu prego sempre para os nossos clientes. E quais são os próximos desafios da empresa? Olha, o desafio agora realmente seria a exportação, né? É um caminho assim próximo, né? A gente percebe isso, estamos dentro dessa procura, estão nos buscando para isso. E nesse contexto, obviamente, a gente tem que aumentar o nosso parque industrial, nós temos que preparar essas meninas que estão vindo, essas costureiras. A mão de obra hoje realmente é muito difícil, né? Mas a gente faz os treinamentos, procurando as associações, procurando outras prefeituras, para que a gente em conjunto tenha esses polos de costureiras, de manufatura, que não só nos favorece, mas também favorece esses segmentos, que às vezes essas pessoas estão em alguns municípios, estão esquecidas e acabam fazendo parte dessa história que é bonita, que é da Santa Claus. Eu comecei o programa querendo te mostrar como nascia uma pelúcia. O problema é que agora eu quero levar todas para casa. Mas enquanto eu resolvo esse dilema, a gente encerra o nosso programa. Você conheceu a Santa Claus, uma empresa que mostrou que por trás de produtos divertidos tem muita criatividade, tecnologia, geração de emprego e muito trabalho. Feito no Paraná, termina por aqui. Até a próxima! Mas esse também, e esse...